Já imaginou tu viajar 10.000 anos para o futuro e ter acesso às tecnologias e artes marciais mais avançadas que a humanidade já fez e trazer tudo isso para o seu presente? Bom, eu tava navegando pelas profundezas da internet e eu acabei encontrando esse manhwazinho aqui. Então se tu gosta desse tipo de conteúdo, considera se inscrever e deixa o like para caso você queira uma parte 2. É isso, bora pro recap. A história se inicia exatamente com o nosso protagonista em um mundo que parece diferente do dele e depois de matar alguns monstros, ele escuta o seu nome sendo chamado. É nessa hora que ele percebe que na real estava apenas dormindo na sala de aula e seu professor chama sua atenção. É nesse momento que ele percebe que aquele mundo era apenas mais um dos seus sonhos esquisitos. Lu Sheng vem constantemente sonhando com um mundo destruído e cheio de monstros, e toda vez que ele acorda fica completamente cansado e perde muitos pontos de saúde. Nesse mundo, os pontos de saúde são meio que o quão forte você é, e devido a esses sonhos do protagonista, ele tem ficado bem abaixo da média na sua classe. 0.7 é o seu status atual, que perdia até para o seu amigo que passava o dia inteiro jogando. Voltando para casa, ele se lamenta da sua atual situação, e chegando lá, o protagonista vê a sua mãe fazendo uma massagem revigoradora no seu pai, ou ao menos era o que ela estava tentando fazer. Depois de cumprimentarem Lu Sheng, seu pai o entrega um presente. Basicamente era um medicamento em pó super caro que ele tinha conseguido, e isso ajudaria muito no desenvolvimento das técnicas do protagonista. Depois de perguntarem sobre quantos pontos de saúde ele já tinha chegado, Lu Sheng tenta dar uma disfarçada e mudar de assunto, porém nesse momento seu pai diz que a sua irmã já estava chegando ao 0.9 de saúde e para sua idade já poderia ser considerado uma garota gênio. Depois de ouvir tudo isso, o protagonista ganha um gás para treinar, o que resulta num cansaço além do normal. E é aí que mais uma vez ele vai para aquele sonho doido que ele tem, e antes de se tocar um zumbi o ataca, mas até mesmo ele tinha forças para vencer um mero zumbi, mas o bagulho fica louco quando a energia daquele bicho começa a ir para ele, e nesse momento ele tem acesso a todas as memórias daquele zumbi antes dele morrer, e enquanto ele estava distraídaço com as memórias, outro zumbi o ataca, mas o protagonista do nada dá uma de overpower e mata com facilidade. É nesse momento que ele percebe que também adquiriu as habilidades de batalha que aquele zumbi tinha. Ele fica se questionando se isso é algo bom, pois absorver memórias e habilidades assim de pessoas parece algo meio errado. No entanto, uma memória fica martelando na sua cabeça alguma coisa sobre a base 1359. O Lu Sheng acredita que a resposta para esses sonhos esquisitos podem estar lá. Depois disso, ele acorda com a sua irmã Lu Qing, derrubando a porta dele, chamando para jantar. Nessa hora, ela se impressiona com o shape do Lu Sheng e se questiona quando é que ele tinha ficado tão maromba. Como o protagonista não é otário, ele viu que ainda tinha as lembranças e que o seu corpo tinha mudado muito. Naquela noite, ele jantou uns 20 pratos de comida, tirando até o dinheiro do auxílio emergencial do pai dele. A sua irmã também não perde a oportunidade de zoar o Lu Sheng, já que ela tinha que carregar toda a família nas costas. Curioso para saber se seu poder tinha aumentado, o protagonista resolve ir em um dojo de gente rica, e depois de ser olhado meio que de cima a baixo pela atendente, ele consegue uma salinha michuruca, que já era o suficiente para ele ver que estava ficando sim mais forte. De 0.7 ele tinha ido para 0.9 de saúde, que já era um avanço muito grande para aquela idade, e depois de meter o socão no bagulho de testar, seu resultado de força deu 113. Nessa hora ele se tocou que era o bichão mesmo. Já que toda vez que o sonho ficou mais forte, então é só sonhar eternamente. E é claro que depois disso ele não ia mais conseguir dormir, mas em contrapartida ele conseguiu desenvolver as habilidades que ele tinha adquirido dos zumbis. Após tudo isso, a protagonista ficou cracudo em treinar, até mesmo aprendeu uma técnica de respiração nova, mas é claro, tudo isso que ele estava aprendendo vinha apenas dos zumbis. Quando ele toma conta que ele está viciado em treinar, percebe que esqueceu algo bem importante de se fazer, que era comer. Ele cai no chão com a cara chupada, tomando conta de que quanto mais forte ele for, mais de comida ele vai precisar, porém a sua família não tem condições de manter ele, então ele precisa fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. No vestiário da escola, seu amigo fica impressionado com seu shape e pergunta que tipo de bomba ele estava tomando. Depois de um papo furado, os alunos se reúnem na quadra, onde o professor chama um aluno mais popular para tirar um fight, e depois de uma briguinha michureta, todo mundo fica babando aqui pelo aluno. Até mesmo o professor o elogia, o que colocou o ego da criança lá em cima. Daí o professor teve uma ideia brilhante, colocar um aluno para tretar com um garoto popular. Lu Sheng viu a oportunidade para finalmente deixar de ser um lixo e também testar as suas forças. Antes mesmo de pedir, o professor o chama, pois percebeu que ele estava com um olhar meio intimidador. E depois de uma chuva de comentários egoístas do garoto popular, ele só tomou uma na boca do Lu Sheng e foi de arrasta pra cima. Todo mundo ficou embasbacado com o protagonista, até mesmo o professor que chamou ele para ir em sua sala. E o questionamento mais plausível, o Lu Sheng estava ou não estava usando algum tipo de substância ilegal, pois o professor perguntou a ele qual era o seu ponto de saúde, e alguém com 0.8 era impossível fazer aquilo. O protagonista nega estar usando qualquer coisa ilegal
legal para ficar mais forte. Sendo assim, o professor pede para ele fazer o teste de novo e bum! Basicamente, o cara tava com mais de 1.5 de saúde, mano. O que já coloca ele como artista marcial com apenas 18 anos. E se não bastasse isso, o Lu Sheng faz questão de quebrar o robozinho de treino e destruir a bonsai do professor. Tá, a força do moleque era muito grande, disso ele já sabia. O que faria sentido era o Lu Sheng ser de uma família muito rica, mas o protagonista nega tudo. E após isso, ele ganha inúmeras bolsas de estudo e dinheiro e até mesmo aulas quando ele quiser. O cara era um gênio, basicamente. Então a escola ia fazer de tudo para colocar ele no topo. Meus amigos, do cara que era a escória da família e da sociedade, agora finalmente estava podendo curtir melhor a vida. E depois de inúmeros pensamentos reflexivos no meio da rua, ele chega à conclusão que estava dominando as memórias das pessoas que ele tinha recebido. Tempo vai, tempo vem, o protagonista mais uma vez estava naquele sonho que deixa ele mais forte, e enfrentando alguns zumbis. Continuando a sua busca pela tal área 1359, ele encontra uma cidade meio abandonada, tipo a Muralha Maria de Attack on Titan. Eu digo isso pois o desenhista fez questão de fazer essa referência. Adentrando ainda mais nessa cidade, ele avista um zumbi diferente, um zumbi meio estilo samurai, e mesmo estando a quilômetros de distância, ele conseguia sentir a aura de poder daquela praga. E mesmo ele já se achando o Tika das galáxias, ele teve que recuar. Dando uma olhada nos arredores, ele achou a cereja no bolo da cidade. E sim, a waifu 2D em holograma. E sim, ela fala a mesma língua que o Lu Sheng, um tanto quanto suspeito. Mas resumindo, ela é apenas uma inteligência artificial daquele lugar, basicamente um Google do futuro. Bom, os problemas começam quando o protagonista resolve perguntar a ela sobre as últimas notícias. E nisso vemos que as pessoas de lá tinham um ranking muito avançado de magia e tecnologia, comparado com o mundo de Lu Sheng, e que mesmo desse jeito não impediu de maneira nenhuma que todas as pessoas de lá se tornassem zumbis. Mas o pior ainda estava por vir, pois o protagonista pergunta a história daquele lugar, e para sua surpresa, ela era igualzinha à do seu mundo. Para tirar essa dúvida, ele resolveu perguntar se o nome Lu Sheng estava no sistema, e sim, estava, porém com as informações meio erradas. Por isso a inteligência artificial pede a ele uma amostra do seu sangue, e ela tem uma forma bem peculiar de analisar isso. Mas sim, apareceu as informações do protagonista. Nesse novo resultado, as informações estavam diferentes. Elas meio que se adaptaram como se a força do Lu Sheng atualmente influenciasse o futuro dele no sistema. Mas mesmo com a sua força atual, resultaria com ele morrendo aos 37 anos em uma invasão de monstros. Nesse momento, ele entende que aquele era realmente o seu mundo no futuro e promete para si mesmo que não importa o que aconteça, que ele vai mudar o seu destino. Cortando para sua casa, sua mãe pergunta para ele por que ele não vai para a escola. Ele fala que agora pode até estudar de casa, pois a escola tinha liberado ele para isso. Porém, um fato engraçado é que o professor ligou para ele dizendo que a sua bolsa de estudos tinha chegado e perguntou por que diabos ele não tinha vindo para a aula. Mas Lu Sheng sabe que não tem tempo a perder e por isso resolveu não ir. Voltando pro sonho, ele faz mais perguntas para aquela inteligência artificial. Dessa vez, ele seleciona as melhores técnicas para desenvolver o seu poder no seu atual rank. E todas essas técnicas foram desenvolvidas por pessoas de rank 11, que basicamente é o resultado de muito e muito estudo, de 10.000 anos no futuro. Dentre os 3 melhores resultados, está entre eles a técnica de refino de corpo e estrela, que refina o QI, o sangue e a força física, a inspiração de fogo, que faz o corpo todo ferver, melhorando a coragem e mentalidade, e uma técnica desconhecida que faz ele entrar no próprio subconsciente. Porém, o protagonista não faz ideia de como desenvolver isso e deixa pra lá no momento. No dia seguinte, Lu Sheng vai buscar a sua bolsa na escola, e o professor já olha pra ele de um jeito diferente, pois só se passaram 2 dias desde a última vez que se viram, mas o protagonista parecia ter mudado bastante. Indo pro lado de fora, Lu Sheng tinha quase tudo o que precisava. Ele teve uma ideia muito boa, de trazer uma receita do futuro, receita essa que o ajudaria a evoluir ainda mais rápido. No entanto, ele precisava de um laboratório, e depois de ser ignorado em 9 farmácias, ele finalmente consegue uma. Claro que ele teve que intimidar um pouco o cara, mas no final ele daria uma bolada de dinheiro pra ele, então eles estavam quites. E depois de fazer a poção, o resultado foi muito doido, como já era de se esperar. Aquilo, além de abastecer todas as energias, QI e sangue perdidos, ainda fortificava a pele. Nesse momento de ápice do protagonista, ele é interrompido pelo carinha da farmácia, mandando ele correr imediatamente. O bagulho era que a dona estava chegando e ela odiava visitas inesperadas. Não demorou muito para ela perceber que alguém tinha usado o laboratório dela. Sabendo disso, ela manda o nosso amigo atendente ir embora. O problema mesmo foi que ela achou um restinho da poção que o Lu Sheng tinha deixado cair e mandou pra dentro. E antes mesmo do carinha vir à rua, ela veio gritando atrás dele, querendo saber quem é que tinha ido lá. E depois de ligar para o protagonista desesperada, ela pede para se encontrar com ele o mais rápido possível. Porém, Lu Sheng agora é um cara Sigma e diz que só vai ver ela depois de uma semana, e se ela quiser. E bem, depois de só matar zumbis fracos, Lu Sheng finalmente ia enfrentar algum oponente mais difícil. Um zumbi um tanto quanto diferente apareceu, e depois de uma luta um pouco mais complicada, o protagonista consegue vencer. Mas o que realmente
realmente importa é a força e as memórias que iam vir daquele zumbi. E depois de receber muitas técnicas de uma só vez, já que aquele bicho era um soldado mais treinado que o normal, Lu Xing desenvolve uma técnica diferente, chamada explosão celestial. E bem, depois de tudo isso, certamente ele ficaria curioso para saber o quão forte ele estava. E novamente ele volta para aquele dojo de gente rica, e mais uma vez a atendente olha para ele de cima a baixo. A verdade é que era basicamente impossível aumentar poder em tão pouco tempo, mas de boa, ela entrega a sala para ele e ele vai verificar. E cara, o protagonista agora tinha 15 de saúde, mano, 15. E na hora de testar o robozinho e usar sua nova técnica, infelizmente ainda não conseguimos ver o resultado, mas ele arregaça o bagulho. Ao sair do dojo, ele tá bem felizinho. Ele fala com a atendente que depois desse teste incrível que ele fez, até mesmo ela parecia estar apaixonada pelo protagonista. Nesse momento, tanto a filha como o filho do dono do dojo aparecem, e por Lu Xing parecer alguém normal e sem muitas condições em um dojo para ricos, eles ficam querendo saber qual foi o resultado do protagonista. Mas na hora que a atendente vai mostrar para eles, o capítulo acaba. Infelizmente, eu tô muito curioso, mas não tenho o que fazer. Bom, esse aqui foi o recap, eu cobri todos os 10 capítulos que tinham lançado. Se você gosta desse tipo de conteúdo que, mano, dá muito trabalho pra fazer, e se você quer ver mais vídeos desse tipo aqui no canal, é só você se inscrever, ativar o sininho e deixar o like e comentar que você quer a parte 2, que quando sair mais capítulos, eu trago aqui pro canal, tá bom? É isso, muito obrigado a todo mundo e falou!